Com relação ainda à prova pericial, temos também que mencionar, pessoal, a figura do perito, né? O perito nada mais é do que aquele profissional que detém os conhecimentos técnicos e que vai fornecer as informações necessárias ao juízo, né, a respeito dos assuntos ali, daqueles fatos que estão sendo apurados, fatos esses que serão apurados com base na especialidade desse profissional, com base na especialidade, na formação técnica desse perito, né? E com relação a isso, o 464 ele traz algumas exigências, né? E diz assim o 464 com relação à exigência da formação específica na área de especialidade, na área da ciência, cujo perito tem formação, né? Diz aqui, 464 é o mesmo que estamos analisando, mas nos seus parágrafos. Nós vamos então ao parágrafo 4º do 464, que diz assim, ó. Durante a arguição, o especialista, está falando do perito, né, que deverá ter formação acadêmica específica na área objeto do seu depoimento, poderá valer-se de qualquer recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens com o fim de esclarecer os pontos controvertidos da causa, tá? O que diz aqui é a possibilidade de prova técnica simplificada. A gente vai comentar isso nos próximos slides aqui, né? Mas é a possibilidade de chamar o profissional para depor em audiência, chamar o perito, o especialista para depor em audiência a respeito dos fatos que são objetos de análise técnica, tá? Então o que diz aqui o 464 é que o perito, o que nos importa nesse momento, né, é que o perito deverá ter formação acadêmica específica na área objeto do seu depoimento, tá? Na área objeto da perícia, da análise técnica, tá? Então, se a análise recai sobre questões da medicina, como por exemplo, um psiquiatra dando um parecer técnico, né? O que diz aqui é que o profissional, o perito, terá que ter formação específica, ele terá que ter especialidade na área de psiquiatria. Tá? Na área da ortopedia, então o perito deverá ter especialidade na área da ortopedia para poder trazer a sua análise técnica, tá? Para poder fazer a perícia, ok? Outra menção ainda que trata da especialidade do perito, a necessidade de uma formação, né, específica na área técnica de conhecimento, é o 465, que fala assim no caput: o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia, tá? E fixará o prazo para entrega do laudo. O que nos importa aqui é que o código já deixa bem claro que o juiz nomeia perito especializado na área objeto da perícia, tá? Então, se for na área de engenharia, nomeará engenheiros, né, que tem especialidade naquela área, formação técnica, especialidade na área. Se for na área de medicina, nomeará médicos de acordo com a área da medicina, com especialidade naquela área necessária à apuração do fato, né? Se for aí uma análise de outras áreas da ciência, né, como contabilidade, como psicologia, né, ele vai poder então, ele vai nomear como perito alguém que tenha formação técnica específica na área objeto da perícia, beleza? Outra questão relacionada aí à figura do perito é a disposição que está lá no 156 do CPC, né? Lá na parte dos auxiliares da justiça, porque o perito ele é um auxiliar da justiça, né? E o 156 ele dispõe assim, ó: o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico e científico, ok? Parágrafo 1º. Os peritos serão nomeados entre profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantidos pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado, tá? Então isso é comum, é da praxe jurídica, né? Os profissionais, os peritos, eles se habilitarem junto ao tribunal, né? E os seus órgãos de classe, né, também estarem inscritos junto ao cadastro do tribunal, tá? Então se são engenheiros, o Conselho Regional de Engenharia, eles terão inscrição junto ao Tribunal de Justiça, no caso da Justiça Estadual ou nos tribunais da Justiça Federal,
né? Bem como os peritos, eles vão lá e se habilitam, eles se inscrevem para desempenhar a função de perito na comarca, tá? Isso é muito comum, né? Eu tenho um amigo que fez curso para corretor de imóveis e que exerce a função de perito fazendo essas avaliações, essas vistorias, né, em imóveis, que são essas modalidades de perícia realizadas por corretores de imóveis, por quem tem formação específica nessa área, tá? Então ele trabalha como perito da Justiça Estadual, né, nessa área específica aí de vistoria e avaliação de imóveis, na área que ele tem formação como corretor de imóveis, tá? O que diz ainda o código a respeito dessa questão é o parágrafo 5º, faz uma ressalva com relação a essa exigência de habilitação e inscrição prévia junto ao tribunal, né? Porque esses profissionais, eles vão até o tribunal, eles preenchem um formulário, eles entregam a cópia do seu diploma, né? Eles comprovam a formação específica na área de especialidade, na área do conhecimento, né? Entregam seus documentos pessoais, certidão de antecedentes criminais, ou seja, todos os documentos que existem lá previstos, né, num rol, nas normas de organização do tribunal, tá? Então ali vão dizer de que forma esses profissionais eles podem se habilitar para trabalhar como peritos na comarca, tá? O 156 ele traz ainda uma ressalva com relação a essa exigência, quando menciona que na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, ou seja, não tem nenhum perito inscrito no tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre o profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia, tá? O que esse artigo fala é da escolha do perito, então, né? Que ela será feita de acordo com o parágrafo 1º, eles vão ser escolhidos dentre os profissionais habilitados, inscritos, né, cadastrados junto com seus órgãos técnicos e científicos no respectivo tribunal, né, mas que caso não haja na comarca profissionais desse tipo, né, se na localidade não houver inscrito um perito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, será feita então a escolha de maneira livre pelo juiz dentre os profissionais existentes na localidade, existentes na comarca, que mesmo sem cadastro ou inscrição, eles tenham então comprovadamente conhecimento necessário, técnico necessário para a realização da perícia, tá? Então o código traz uma exigência, mas traz uma exceção a essa exigência, a possibilidade de afastar, né, a exigência de profissionais com habilitação e inscrição junto ao tribunal respectivo, ok? E o 475, voltando lá então aos dispositivos que trata da perícia, o 475 ele traz uma disposição quanto à possibilidade de, em causas complexas, o juiz se socorrer do auxílio de mais de um perito, né? A nomeação de mais de um perito no mesmo processo. Isso está no 475, quando diz que, tratando-se de perícia complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito e a parte indicar mais de um assistente técnico, tá? Então, o que diz aqui é que quando a questão de fato a ser apurada ela é complexa e o juiz precisa de mais de uma análise técnica de mais de um profissional com formação na área, ele vai poder designar mais de um perito, tá? Não há problema nenhum com relação a isso, tá? Eu uma vez participei de um processo em que se discutia a cobrança indevida de energia elétrica pela concessionária do serviço público, tá? Então o município ele entrou com ação, né, discutindo que a concessionária de energia elétrica ela cobrava pelo fornecimento de energia em mais postes do que efetivamente existiam no município, tá? E na verdade isso restou comprovado, a perícia comprovou isso, né? E o que se discutia, na verdade, o que foi objeto de apuração então, foi a cobrança do serviço de fornecimento de energia para o município, tá? Então o município pediu uma perícia técnica
e constatou-se na perícia que estavam cobrando lá por 500 postes de iluminação pública, né? Quando na verdade no município existiam apenas 350 postes instalados. Estou dando um número aí a título de exemplo, porque eu não me lembro exatamente qual era o número no processo, né? Mas era alguma coisa assim. Eles cobravam ali em torno de uns 20% a mais, né? De uns 25, 30% a mais de postes de energia. E depois, na perícia, pedimos também para que fosse apurada a questão do consumo da energia, né? O momento em que os postes eram ligados e o momento em que os postes eram desligados, né? E aí a perícia ela precisou se socorrer de mais de uma área técnica de conhecimento, porque apenas um engenheiro elétrico não teve condição de realizar o estudo técnico, o cálculo necessário. E aí foi requerida, né, a participação de um meteorologista, né? E o meteorologista ele ingressou nos autos para fazer o cálculo do tempo em que as luzes acendiam e apagavam durante a noite. Então, de acordo com o momento lá de movimento de rotação, translação da Terra em volta do Sol, né, pessoal? Em determinadas épocas do ano, o dia clareava mais cedo e escurecia mais cedo, né? Em outras épocas do ano, o dia clareava mais tarde e escurecia mais tarde. Então havia uma variação no momento, dentro do período anual, do momento em que os postes de iluminação pública ligavam-se automaticamente, né? Porque eram aquelas lâmpadas de ligação automática, né? Quando a luz caía, a luz do dia diminuía, os postes ligavam. E quando a luz do dia aumentava, surgia na parte da manhã, os postes de luz se desligavam automaticamente. Então o meteorologista ele fez todo um cálculo técnico considerando os períodos, né, do ano lá, verão, inverno, né, considerando o movimento eu acho que é o de rotação, pessoal, não tenho certeza, é aquele que a Terra vai fazendo em volta do Sol. Ela gira sobre si mesma, na verdade, né? Ela vai girando em volta do Sol, mas ela vai também girando no seu próprio eixo, né, para verificação de que qual seria o horário então em que os postes de luz ligariam e o horário em que os postes de luz se desligariam automaticamente. Então foi uma hipótese num processo que eu atuei em que foram designados 2 peritos, ou melhor, mais de um perito, como diz o 475. Foi designado um engenheiro elétrico e também um meteorologista a fim de se apurar o consumo de energia pelo município. Tá? E aí no final realmente se constatou que a concessionária de energias estava cobrando um valor bem mais alto, 30% a mais ali, mais ou menos, 25%, 30% a mais de consumo de energia que o município não fazia efetivamente, né? Não tinha efetivamente, tá? Então é um exemplo aí para vocês de perícias com mais de um perito designado pelo juízo, beleza? Volto no próximo vídeo para falar um pouquinho mais a respeito disso.